Olá, queridos, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que tem muita importância e relevância para toda a humanidade. Todos nós queremos atingir os nossos objetivos, nós queremos realmente nos desenvolvermos em todas as atividades que nós estivermos relacionados. Ou seja, nós queremos nos desenvolver fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente. Porém, para que nós possamos chegar até esse objetivo, nós necessitamos de algo muito valioso, que é entender o processo de domínio dessas habilidades. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso, o Kung Fu para atingirmos o domínio de todas as nossas habilidades. Nós sabemos que existem etapas para que nós possamos atingir a maestria ou o domínio em determinada habilidade. Nenhuma pessoa ela começa como mestre. Todos nós vamos ter que passar por várias etapas e vários graus para que nós possamos chegar a um domínio máximo de um conhecimento. Nós podemos falar a respeito dessas etapas a depender da escola, da ordem ou do grupo ao qual nós pertencemos. Antigamente, os diversos mestres que ensinavam algumas habilidades às pessoas falavam sobre 3 graus para você dominar esse conhecimento. O grau de neófito, de companheiro e de mestre. Outras escolas falam sobre outros níveis. Dentro das diversas famílias que atualmente nós temos no Kung Fu, existe um sistema de graduação, de faixas, em que a pessoa ela começa da faixa branca, ela vai até a faixa preta, depois nós vamos encontrar os diversos graus de faixa preta para que a pessoa possa chegar a um nível de domínio superior da técnica. Para que a pessoa se torne instrutor, também vai ter as diversas etapas de desenvolvimento. Ou seja, em hipótese nenhuma nós podemos conceber o domínio de um conhecimento sendo feito da noite para o dia. Existe um processo de domínio estudado nas academias, que é o modelo de Dreyfus. Esse modelo ele fala de algumas etapas que nós devemos percorrer para poder chegar até o domínio de uma habilidade. E essas etapas são as seguintes: novato, iniciante, competente, proficiente e especialista. Então a pessoa ela vai passar por todas essas etapas para ela poder chegar a um domínio real daquela habilidade que ela está querendo dominar. Então, a princípio, o novato são aquelas pessoas que dependem ainda de instruções claras para que sejam capazes de exercer determinada atividade. Então, esse é o primeiro momento, O novato é aquela pessoa que ela acabou de chegar e ela não sabe absolutamente como se comportar naquele ambiente, ou ela está aprendendo uma habilidade em relação ao Kung Fu, qualquer arte marcial, ela vai aprender os primeiros movimentos, Como ficar em pé, como ficar em posição de descanso, em posição de atenção, como ela fazer a posição de combate, como que é a posição da mão, onde o punho ele vai, a posição adequada, se o punho ele fica assim. Algumas escolas utilizam essa posição do punho, outras escolas utilizam essa posição, Por exemplo, na família Chan é diferente, a gente sempre utiliza essa posição aqui. E é interessante que quando você faz esse giro dessa posição para essa, você percebe que há uma contração aqui, e nessa posição você consegue ter digamos, uma estrutura de absorção de golpe maior. Então, a pessoa que ela está começando, o novato, ele vai aprender como chutar, como socar, como fazer as posturas básicas. Por isso ele é chamado novato. Depois ele passa para uma outra etapa, que é o iniciante. Então, o iniciante é quando a pessoa ela já detém um saber sobre o que ela está executando. Ela já começou aí a ter alguma experiência, inclusive até analisar o que ela está fazendo. Se nós formos pensar dentro do processo de desenvolvimento das escolas de artes marciais, então a pessoa aí que dominou algumas faixas já, vamos pensar que ela estava como um novato aí na branca, um programa inicial de treinamento. Então, o iniciante é a pessoa que está lá na 3ª ou 4ª faixa, uma pessoa que já conhece a estrutura da escola, é uma pessoa que já sabe como proceder dentro daquele ambiente, mas que ainda está nos primeiros níveis, ou seja, está dando os primeiros passos. Em seguida, a pessoa passa para um outro grau que é chamado de o competente. Aí já é um nível
em que a pessoa ela consegue entender o que é relevante e o que não é, ela já consegue ter uma capacidade analítica superior em relação a tudo que ela está fazendo, é uma pessoa que já é competente em execução, ou seja, é uma pessoa que já aprendeu muitas técnicas, muitas formas, muitos movimentos, então é uma pessoa que já está completamente ali ambientada dentro daquela escola em relação àquele estilo. E aí nós vamos chegar à próxima etapa, que é o de proficiente. Vamos dizer, a pessoa ela chegou a um grau de faixa preta, né? Ela já dominou as técnicas, ela já tem um controle maior sobre os seus movimentos, sobre os seus socos, sobre os seus chutes, sobre algumas técnicas de defesa pessoal. A pessoa ela já consegue dominar melhor a sua estrutura. É um indivíduo que é proficiente, ele consegue fazer com uma certa habilidade, né, aquela arte que ele se propôs dominar. E por último, nós vamos chegar ao grau de especialista, né? Uma pessoa que ela já não depende mais de nenhum tipo de orientação, é uma pessoa que já chegou a um grau até de maestria sobre aquilo que antes ela era apenas proficiente. A pessoa ela já tem ela já apresenta, não só na sua execução, mas no seu comportamento como um todo, uma postura completamente distinta daquelas posturas dos primeiros níveis. O que nós notamos quando a gente analisa todos esses passos aí que nós acabamos de falar? Novato, iniciante, competente, proficiente e especialista. Então aí o tempo tem um papel importantíssimo nesse processo, porque nós estamos falando de algo que vai influenciar diretamente no processo de evolução. Ou seja, uma planta, você colocou uma semente ali, ela não vai crescer da noite para o dia, ela precisa cumprir com uma série de etapas. A semente na terra, ela vai ter que passar por um processo de desgaste daquela casca que envolve a semente, para que dali possa irromper um broto e ele vai começar a vencer uma primeira resistência, que é abrir aquela camada de terra que está cobrindo a semente para poder chegar até a superfície. Depois ele vai começar a crescer mais e mais, ele vai começar a ter folhas, daqui a pouco se desenvolve, é uma plantinha pequena, daqui a pouco é uma planta um pouco maior e futuramente se torna uma grande árvore. Esse processo de desenvolvimento, ele deve respeitar a essência daquilo que é o Kung Fu, no que o próprio ideograma nos ensina. Porque se nós formos pegar o ideograma, nós vamos ver que Kung Fu significa Kung, o domínio de teoria e prática, ou seja, a parte interna e a parte externa, a parte energética e a parte efetiva de movimentos, e Fu nós vamos encontrar o ideograma da maestria através do tempo. Ou seja, nós vamos ter sempre que unir esses dois ideogramas. Porém, se nós não levarmos isso para a perspectiva do tempo, ou seja, o processo de maturação, esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo, ele não vai surtir efeito. Portanto, queridos, aí, né, em resumo, nós vamos nos dar conta de que para que nós possamos atingir o domínio das habilidades, nós vamos ter que respeitar todas as etapas do nosso processo de desenvolvimento. Nós vamos ter que ter paciência e calma para que possamos ir avançando dia após dia até chegarmos naquele ponto ideal que nós queremos. Nos dias atuais, muitas pessoas têm sido imediatistas. Existem muitas propagandas enganosas, né? Por aí na internet a gente ouve as pessoas vendendo como atingir os seus objetivos em 6 passos, em 10 passos, ou 11 passos para a fórmula perfeita de realizar tal ou qual coisa, ou em 30 dias obtenha todos os seus objetivos, ou emagreça fazendo isso ou aquilo, ou essa dieta vai fazer você emagrecer em 30 dias. E o que nós entendemos enquanto realidade de uma vivência ao longo de mais de 30 anos em um processo de maturação de um conhecimento? É que esses atalhos não existem. Não tem como nós percorrermos um caminho levando em consideração que vamos atingir em poucos dias o que o processo normal vai fazer com que leve anos. Então, entendendo isso, nós vamos nos posicionar de uma maneira muito sensata em relação a tudo que a gente vai fazer. Porque nós vamos ter a paciência para aguardar os resultados e poder colher os frutos daquilo que nós passamos muito tempo cultivando. Então, gostaríamos de trazer esse tema para vocês. Façam uma reflexão sobre isso
e até o nosso próximo encontro.